Olá, irmãs, bom dia. Hoje nós vamos para o nosso último chazinho com o tema Mulheres que refletem Jesus. Então, no primeiro chazinho, nós falamos sobre a importância de sermos praticantes e não somente ouvintes da palavra, né? Porque através disso, de quando somos praticantes da palavra de Deus, quando de fato ouvimos a palavra e colocamos em prática tudo aquilo que temos aprendido, Deus é glorificado, né? O seu filho Jesus é glorificado em nossas vidas. Então, nós devemos refletir a glória de Deus. E também precisamos ser transformadas à imagem do seu Filho diariamente em nossas vidas. No nosso segundo chazinho, nós falamos sobre a importância de examinar a si mesmo para poder assim buscar nos tornar mais parecidas com Cristo. Então, precisamos examinar as nossas vidas diariamente e a nossa orientação é a palavra de Deus. Então, até o momento, né, desde a hora que nos convertemos, o Senhor vem nos transformando. Nós não somos mais como éramos antes, mas ainda não chegamos à perfeição, aquilo que Deus quer de nós, mas todos os dias precisamos, né, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, deixar que o Senhor transforme a nossa vida para que assim nós possamos ser cada vez mais parecidas com Ele. Então, hoje, no nosso terceiro chazinho, nós vamos analisar a nossa vida espiritual. Em Colossenses, capítulo 1, vamos lá para Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 10, vai dizer assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, irmãs, uma parte importante da vida cristã é o nosso crescimento espiritual. Então, quem não cresce não está vivo. Viver para Jesus é um processo de transformação que começa quando? A partir do momento que o Senhor nos salva. Então, começa com a salvação. E para crescer espiritualmente, é importante ler a Bíblia e descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que todos nós nascemos com um propósito. E a partir do momento que você entende isso, que você começa a ler a palavra de Deus, o Senhor vai se revelar através da sua palavra e você vai entender qual é o seu propósito nessa terra. Então, é preciso pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Também é importante ter comunhão com outros cristãos, porque somente conseguimos crescer de maneira saudável quando nós estamos juntos, né? Um ajudando ao outro a crescer de forma saudável. Então, você sente fome da palavra e da pessoa de Deus? Ou não faz falta, por exemplo, se alimentar espiritualmente? Então, se você não sente esse desejo, qual seria a razão?
porque nós precisamos sentir sede da palavra de Deus. E amém quando você sente o incômodo do Espírito Santo. Isso quer dizer que você é um crente em Jesus. Porque se você não sente falta de ler a palavra, de orar, de estar em comunhão com seus irmãos, é como eu falei no nosso primeiro chazinho, você apenas se acostumou com o fato de ser parecido com crente, de se vestir como crente, de frequentar coisas de crente. Porque nós precisamos sentir o desejo, né, de aprender mais sobre Deus. E aí, quando eu não aprendo, qual é a razão de não ter esse amor, de não buscar ao Senhor? Será que são vidas sobrecarregadas demais? Trabalho demais que não sobra tempo para buscar ao Senhor, que não sobra tempo para ir à igreja, que não sobra tempo para estar com a minha família? Será que são os relacionamentos ou nossa autossuficiência? Então, nós precisamos buscar ardentemente a palavra do nosso Deus, né? É através da palavra que nós somos diariamente transformados. Então, temos buscado de fato refletir Cristo em nossas vidas? Irmãs, nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos transforme mais e mais à imagem de Cristo, tirando aquelas lascas que não se parecem com Cristo. Então, pense aí, né, nas áreas da sua vida em que o Espírito Santo está trabalhando para tirar as lascas que não se parecem nem um pouco com Jesus. Então, todos nós temos alguma dificuldade, todos nós temos algumas áreas que precisam de transformação, né? Que precisam ser mudadas, que precisam ser corrigidas. E o Senhor nos dá 1000 motivos para que essas áreas sejam transformadas, mas muitas vezes nós não queremos enxergar. Muitas vezes a gente acha que o Senhor está falando é com aquele irmãozinho lá e não é comigo. Mas nós precisamos olhar para nós e como o nosso ponto hoje que nós temos estudado diz, analisar a nossa vida espiritual, né? E buscar crescer espiritualmente em Cristo Jesus. Deixar que o Espírito Santo nos transforme para que assim estejamos cada vez mais parecidas com Ele. Então, nós precisamos ter sede da palavra de Deus, para que assim o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a identificar essas áreas que precisam de transformação, para que assim eu reflita mais Cristo em minha vida. Então, para concluir, né, nós precisamos pedir que Deus continue nos ajudando a crescer, usando a palavra dele como um espelho para mostrar as áreas da nossa vida que não têm refletido a Jesus. Então, precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus incomode, e ele incomoda. Quando você é cristão, o Espírito Santo de Deus ele vai incomodar as áreas que precisam de mudanças. Então, nós precisamos estar atenta à voz do Senhor para ouvir e para entender aquilo que precisa de transformação. Deixar que o Senhor tire as lascas que precisam ser tiradas, para que assim possamos nos tornar mais parecidas com Ele. Então, aos poucos, o Senhor revela áreas em que Ele quer trabalhar. E o objetivo dele é que eu e você seja
um espelho limpo, refletindo quem Ele é e o quanto Ele quer que eu e você nos torne mais parecidas com Ele. Então, Jesus quer todos os dias fazer essa transformação em nossas vidas. Então, irmãos, praticar a palavra de Deus vai além de apenas ouvir, né? De apenas ler e ouvir. É viver diariamente com atitudes que refletem as Escrituras. Então, a Bíblia, ela nos mostra que a fé se manifesta por meio de ações e não somente por palavras. Então, ouvir os ensinamentos do Senhor sem colocar em prática é como desperdiçar um tesouro valioso que está em suas mãos, mas você não tem aproveitado. Então, precisamos pedir a Deus, né, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos cada dia mais parecidas com Ele. Então, sejam praticantes e não somente ouvintes. Examine-se a si mesmo diariamente para que cada vez mais nos tornemos mais parecidas com Ele e precisamos analisar a nossa vida espiritual. É uma parte muito importante da nossa vida para que assim possamos crescer espiritualmente. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.